Então, iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, pessoal, hoje iniciando aqui a série literária, né? Que com muita honra o Instituto nos chamou para iniciar. Eu sou o Álvaro Pelúcio, estamos o Gabriel. Gabriel, se quiser se apresentar. Opa, tudo bom? Meu nome é Gabriel. Muito obrigado pelo convite para participar. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a obra de Tolkien, J.R.R. Tolkien, que é John Ronald Reuel Tolkien, mais famoso pelas iniciais de seus primeiros nomes. Um grande escritor, nascido em 1892, então nascido no século XIX, né? Mas sua obra está cada vez mais forte. Ela ficou muito forte no final dos anos do século XX, e também muito agora no século XXI. Você vê que é uma obra atemporal, uma obra maravilhosa que continua seduzindo muitos fãs, angariando muitos fãs aí pelo mundo inteiro. Tolkien é um britânico, mas nascido na África do Sul. O pai dele era um bancário, foi transferido para a África do Sul. Então a família se muda, ele nasce lá, no solo africano. Mas quando ele tem 3 anos, o pai dele falece. Então a mãe resolve voltar com ele, com o irmão, para a Inglaterra. E quando o Tolkien tem 8 anos, ponto muito importante, principalmente aqui para a nossa live de hoje, a mãe dele se converte, quando tinha 8 anos, né? É isso mesmo, né, Gabriel? Isso, a mãe dele por aí mesmo. Era protestante de tradição batista. Da Anglicana. E ela se converte ao catolicismo. E ela tem uma conversão muito forte, muito poderosa, né? E ela encontra ali no catolicismo a verdade. E isso toca a vida dela, e isso vai influenciar a vida dos filhos dela. Então, depois dessa conversão, depois de 4 anos da conversão dela, quando Tolkien tinha 12 anos, a mãe falece. Vítima de diabetes, que na época não tinha cura, né? E a mãe deixou a guarda dos filhos para um padre católico romano, lá da Inglaterra, porque toda a família dela era protestante anglicana. E ela sabia que se ela deixasse os filhos, crianças, né, serem criados por esses parentes, que eram protestantes, eles seriam criados na tradição protestante. E ela não queria isso para a vida dos filhos dela, porque ela acreditava piamente que a salvação se encontrava através da verdadeira fé, da verdadeira igreja, através da igreja católica. Então ela deixa os filhos para serem criados por esse padre. E o Tolkien vai para um colégio, para um internato, atrás de uma bolsa, e o contato, a figura paterna da vida de Tolkien sempre foi esse padre, né? Tanto é que, fato curioso, né? Tolkien se apaixonou aos 16 anos, não foi? 16 ou 18 anos. Menor de idade, sim. Sim, ele era menor de idade, se apaixonou por uma menina, mas o padre, o tutor dele, não deixou que ele começasse a namorar, porque ele quis que Tolkien focasse completamente na sua vida acadêmica e espiritual, para depois da maioridade ele decidir. E também o padre não quis deixar o Tolkien cair na luxúria, né? Que ele sabia que os hormônios ali, o menino, o adolescente, o padre preferiu deixar o Tolkien fazer essa escolha do casamento, do noivado, do namoro, para depois de maior de idade. Mas assim que ele fica maior de idade, ele manda carta para Edith, e ela prontamente vai atrás dele. Ela estava noiva de um outro homem, mas ela rompe o noivado. E você vê que o amor verdadeiro, ele pode esperar, né? Então, as pessoas têm que ter essa noção que se você é um amor verdadeiro, uma vocação, um chamado verdadeiro, o tempo não pode destruir. Então, esse detalhe maravilhoso na história dele, que ele aguardou, assim como que ele respeitava a hierarquia,
como um bom católico. Ele respeitou o seu tutor. E quando ele ficou maior de idade, ele foi atrás do amor da vida dele. Que foi realmente o amor da vida dele, eles viveram juntos. O outro ponto também importante é que ela era protestante, né? Mas para se casar com Tolkien, ela se converteu ao catolicismo também, para poder se casar, depois para batizarem os filhos. E esse é um resuminho bem rápido da parte pessoal, da biografia pessoal do Tolkien. E, Gabriel, você tem alguma coisa a acrescentar nessa parte da biografia Bom, dele? é interessante também saber que, por exemplo, a família, né, da mãe dele só ia aceitar que ele, não, tipo assim, só ia aceitar cuidar deles, né, só ofereceu ajuda para eles se eles entrassem para a igreja anglicana, né? Se eles entrassem para a igreja anglicana. Tem esse detalhe. E ela preferiu cuidar de Tolkien sozinha, né? O que imagina naquela, se hoje em dia é difícil, imagina naquela época, né? Do que se converter ao anglicanismo, né? Não se converter, né? Tipo assim, entrar no anglicanismo, né? Tipo, sair da igreja católica. E isso foi isso que deixou ela muito doente também, sabe? Tipo assim, de ter que trabalhar muito para poder sustentar os dois. E Psicológico é aí muito ela, ruim. né? Isso, igual você colocou que ela deixou, né, ele aos cuidados de um padre após a sua morte. E é interessante falar assim que Tolkien foi cuidado por um padre, como se fosse pai dele, né? E o filho de Tolkien se tornou padre no futuro. Providencial, né? Tolkien teve um filho padre. Você vê. Se Tolkien não tivesse essa gratidão, né? Essa admiração pela figura do Sim, padre, que foi seu tutor, ele não teria passado isso para o filho e não teria apoiado como apoiou, né? A decisão do filho. sim. Foi uma decisão muito bonita. E a gente vê hoje em dia que as pessoas que em muitas histórias, as pessoas gostam de pintar a figura do padre tutor como uma pessoa do mal, que impede o crescimento. Rigorosa, né? Ruim. Porque eu já li a história do Tolkien em sites, em veículos assim, leigos, seculares, aliás, e você vê que eles gostam de induzir, pintar a figura do tutor do Tolkien como uma pessoa retrógrada, que proibiu ele de viver um amor adolescente. Mas você vê que o Tolkien É, não sentiu isso. Ele tinha gratidão, isso sim. é interessante você pensar que, por exemplo, Senhor dos Anéis tem muitos fãs, né, no mundo inteiro. Senhor dos Anéis tem muitos fãs no mundo inteiro. Mas a maioria deles desconhecem o catolicismo, não só de Tolkien, mas da obra dele, Sim. que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, tipo, da obra dele em si. E eles preferem negar o catolicismo de Tolkien, sabe? Tipo assim, você chega para eles e fala, Tolkien era católico, a obra dele foi uma obra cristã, né? Uma Bem obra permeada, de né? forma cristã. E eles, tipo assim, preferem ignorar isso, sabe? Tipo assim, não aceitar isso, né? Porque ser cristão, hoje em dia, é algo que é retrógrado, né? Igual você falou. Tipo assim, considerado algo retrógrado pro mundo, né? Então, mas, igual o Tolkien uma vez, tipo, disse, eu até notei aqui, que sua obra foi concebida como sendo religiosa e católica. Ou seja, você negar o catolicismo de Tolkien, você negar essa religião dele, você nega toda a obra dele ao mesmo tempo. Então é interessante pensar nisso também. É, essencial, né? Intrínseco. Então, não se desassocia o catolicismo que Não dá para fundou, separar um do outro. que fundou seu caráter, né? Como homem. E o caráter dele, as suas virtudes, estão totalmente impressas na obra dele. Isso é óbvio. Sim, Toda pessoa imprime seu caráter na sua obra. Seja que tipo de obra for, né? E exatamente. agora, pontuando agora umas questões da vida acadêmica do Tolkien, ele estudou em Oxford, na Universidade de Oxford, essa prestigiosa universidade britânica, né? Ele estudou letras e se tornou grande filólogo, né? Ele era um grande estudioso das línguas nórdicas, então ele sabia falar muitas línguas, inclusive línguas antigas que nem eram faladas mais. Então ele se aprofundou muito nesse estudo, ele era respeitadíssimo na Europa toda nesse aspecto. E
ele seguiu nessa vida acadêmica como estudioso de línguas, como filólogo, e se tornou professor universitário em duas prestigiosas universidades britânicas também. Então, ele sempre seguiu sua vida nesse campo da universidade, do estudo. E ponto importante de a gente falar é que Tolkien participou da Segunda Guerra Mundial, né? Ele foi da primeira, aliás. Ele foi convocado para participar da Primeira Guerra. Lutou na Batalha do Somme, uma das mais importantes batalhas da Primeira Guerra Mundial, que se deu na França. Mas logo ele foi acometido por uma doença parasitária, teve que voltar para a Inglaterra e terminou a guerra em postos administrativos, né, do exército. Mas só que é importante a gente citar isso, porque isso vai também, como o catolicismo influenciou, a guerra, a batalha, a dor, a morte, vai influenciar muito a obra dele, e ele vai imprimir isso em O Senhor dos Anéis, em O Hobbit, né, na Terra-média. Inclusive, algumas fontes indicam que Tolkien não era muito fã da disciplina militar, ele achava que diminuía um pouco a humanidade das pessoas, a dignidade da humanidade das pessoas. Esse é um ponto que muitas pessoas não comentam, mas ele sentiu isso. E ele ficava também muito incomodado, porque ele era um homem muito humilde, né? Mas humilde não de condição social, deixar claro isso. Humilde na virtude, né? Era um homem virtuosamente humilde. Então ele ficava muito incomodado de ter que dar ordens naquele momento de guerra para homens do campo, homens que eram simples pessoas que simplesmente não fizeram cursos superiores, estavam ali abaixo dele, ele tinha que dar ordem para essas pessoas. Às vezes tem homens mais velhos, pais de família, e ele se incomodava com isso. E eu vejo bastante isso na obra, quando você lê O Senhor dos Anéis, ali na formação dos orcs, né? O exército de Sauron, aquela disciplina rígida e tal, e também as fortalezas, você vê que ele é aquela influência da guerra mesmo, né? Não sei você, mas eu vejo que ele consegue transmitir o que ele do coração dele. Você vê que não é simplesmente uma descrição inventiva, você vê que ali tem muita coisa pessoal mesmo, você vê sentimento ali. Não sei você. Tem um pedaço dele na obra, né? Exatamente. Então ele volta, né, da guerra, leciona nas universidades da Inglaterra, como eu falei, e importante que durante esse tempo ele escreve contos, sempre influenciado pela mitologia nórdica. Nunca ele escreveu expressamente sobre catolicismo nas suas obras. Ele sempre o plano de fundo, a obra dele era construída através da mitologia nórdica, né, que é muito influente na vida dele, inclusive no Senhor dos Anéis. Basicamente é a casca, né, que faz surgir o Senhor dos Anéis, a mitologia nórdica. Sim. Então, ele escreve poemas, desde adolescente ele escreve poemas, depois esses contos de inspiração nórdica, e quando chega em 1937, ele lança seu primeiro romance, né, seu primeiro livro, que é um estrondoso sucesso, que é O Hobbit, em 1937. O Hobbit é lançado, faz grande sucesso, e é um livro mais de caráter infantil, né? Mas não é porque tem esse caráter infantil que ele poupou nas virtudes a serem inseridas, na complexidade da obra. Se comparado ao Senhor dos Anéis, é, claro, bem menos complexa. Mas você vê uma construção maravilhosa, uma construção detalhada. E ele demonstra nessa primeira obra o poder da escrita dele, o poder da mitologia que ele criou. Porque eu acho que a gente pode afirmar que Tolkien criou uma mitologia. Ele criou um universo inteiro, né? É um universo inteiro que... Tanto, Pode falar. tanto é tipo, que a língua dos. Ele criou uma língua completa, sabe? A língua dos elfos é como se fosse um novo idioma, sabe? Ele criou realmente tipo, um mundo muito incrível, que é a Terra-média. Exato. Ele criou o alfabeto, o élfico, ele criou
a gramática, que é dificílima, inclusive, que a Sim. gramática, ele criou todo esse aparato. E não só, ele criou várias línguas élficas, né? Tem aquela que é a principal, tá, em que são as inscrições dos anéis são feitas nessa língua principal, mas ele deixa bem claro que existem outras, e inclusive faz citações nessas outras. As E antigas, as novas. exatamente, tem toda essa evolução, não é algo chapado, né? Sim. Então, tem o Hobbit. Então, depois ele lança, ele vem com o Senhor dos Anéis, que é o Magnum Opus, né? Que é o nosso foco aqui. Mas Senhor dos Anéis, deixando bem claro, é o mesmo universo de O Hobbit. É a mesma Terra-média, parte do mesmo bolsão, né? Para quem nunca leu, os dois livros, as duas histórias, Senhor dos Anéis e O Hobbit, iniciam-se ali no bolsão, que é um lugar onde vivem os hobbits. São pessoas, são seres, né? De baixa estatura, mas não vem ao caso citar as características físicas. O que é importante, eu acho, a gente falar hoje, que os hobbits são descritos como pessoas de bom coração. Basicamente isso, acho que é importante falar aqui. Então, os principais das suas duas histórias são pessoas fracas. São seres fracos para a visão do mundo. Mas que, para a visão da fé, a visão católica, isso é bem claro, que você, se tiver uma mínima visão católica, você vê que ele escolhe, é quase que proposital. Não sei se quase, talvez pode ser proposital, mas a gente percebe que ele escolhe o fraco, mas o fraco de bom coração se torna forte aos olhos de Deus. Então, ele decide conduzir sua história através de personagens que, nesse universo, são os seres mais fracos. Acho que você consegue ver dessa maneira também, Gabriel? Consigo. Por exemplo, a gente pode perceber na Bíblia, sabe, num contexto geral, Deus sempre escolhe os menores, né? Os pequenos. Por exemplo, Saul era tipo ninguém, tipo, vamos dizer assim, ninguém, né, pro povo dele, assim, sabe? Assim como Davi também não era ninguém. E Deus ungiu os dois. Sim. Jesus também, né, um carpinteiro, né, um filho de carpinteiro também, né, nascido numa manjedoura, é o menor, né, o pequeno. Então, ah, na história de Senhor dos Anéis, a gente já pode entrar no contexto já? Claro, por De favor. contar? Vamos ao supra-sumo Então, da live. supra-sumo. Então, tipo, na história de Senhor dos Anéis, tipo, bem resumidamente, que esse não é o foco, né? Ah, Sauron, que é o vilão, e para dar uma interpretação melhor, Sauron, que é o mal, né? O mal, a entidade do mal, ele cria um anel, né? Que o dá poder, e Sauron ele é derrotado há 3.000 anos atrás. Só que aí, 3.000 anos seguinte, ele retorna, né? Ele retorna e ele precisa desse anel novamente para que ele volte ao seu auge, né? E o anel está a princípio, assim, né? Tá com Bilbo, que é o tio de Frodo, que são hobbits, e Gandalf, que eu já vou explicar quem que é, ele descobre isso. Gandalf, para quem não sabe, ele é um mago, ele é um dos cinco magos. Na mitologia, eu esqueci o nome da espécie dele. É Eu esqueci o Maia. nome da espécie dele. Maia. Maia. Isso. Mas ele não é ele não é tipo simplesmente um mago. Ele é um ser celestial de classe baixa. Ele é um ser celestial de classe baixa. Então, meio que na nossa religião, ele seria tipo um anjo, assim, vamos dizer assim. Ele seria tipo um anjo. E de todos os seres, de todas as espécies que ele escolhe para levar o anel até Mordor para ser destruído na lava do vulcão, que é um percurso enorme, cheio de perigo no caminho, ele escolhe os hobbits. Ele escolhe os hobbits, que são seres pequenos que não têm, como é que fala? Eles eram até desconhecidos Não pela tem, maioria das espécies, nem sabiam que eles existiam, na verdade. não tem atributos, né? Não tem É, atributos exatamente. mundanos. Tipo, eles eram muito caseiros, assim, né? Por ser assim dizer. Eles eram muito Medrosos, calmos, né? assim. Eles não eram, tipo, medrosos. Você não falaria que
que eles sairiam para uma aventura, né? Mas eles sempre estão surpreendendo. Exatamente. Mas antes de te adentrar, sim, eu acho que eu esqueci de falar, acho importante a gente citar aquela questão de alegoria Ah, verdade, verdade. que importante te ressaltar, pessoal, que em nenhum momento o Tolkien quis fazer uma alegoria do catolicismo. Longe disso. Porque, para quem não sabe, Tolkien era muito amigo do C.S. Lewis, escritor, o autor de As Crônicas de Nárnia, né? Que por um acaso era anglicano. E ele usa uma visão bem protestante mesmo, que é uma visão que o protestantismo utiliza, geralmente, e nem vai fazer a crítica aqui agora. É só questão de escolha, de método. Comentando. Mas o, o Lewis, ele constrói Nárnia como uma alegoria da história da salvação cristã. Então, o leão, Aslan, né? Ele é De Jesus. é alegoria de Jesus. Ele encarna ali Exatamente. a figura de profeta, sacerdote e rei. Tudo está num personagem só. Então, tudo você pode linkar. É alegórico. É uma coisa simples se comparado. Não é simples. Não quero dizer que a obra que Narnia é uma obra simples. Mas se comparada à técnica de Tolkien, se torna algo simples. Porque é reflexão direta, né? É espelhamento, digamos assim. Então, Porque, tipo assim, se você não interpretar do jeito que o autor da obra quer que você interprete, por exemplo, ah, se, por exemplo, tipo assim, Aslan, né, que é o leão, é Jesus. Se você interpreta Aslan como outro personagem, sabe, tipo assim, de outra maneira, você tá errado. sim. Isso, tipo, que define uma alegoria. Então, é bem limitado, assim, que a gente pode dizer, tipo, da obra do Lewis, né? Já Senhor dos Anéis não é isso. Na verdade, Senhor dos Anéis, Tolkien, ele abre para várias interpretações dos personagens. Tipo, todos os personagens podem ser, ao mesmo tempo, Cristo e podem não ser Cristo na obra. Todos os personagens Assim, podem ser Cristo e pode não ser. assim como nós, né? Nós, como instituto, a gente está Exatamente. falando através daqui dessa a live do Instituto Cultural, Instituto de Leigos, como todos nós podemos encarnar, espelhar Cristo na nossa vida, ter atitudes cristãs, ser o Cristo na vida de alguém, estender a mão. A gente pode agir assim, mas em outros momentos não. Então, a nossa figura também pode espelhar como os personagens de Senhor dos Anéis, em certos momentos, espelham o Salvador. Então, o Tolkien ele usa o símbolo, né? Ele não usa alegoria. Ele usa símbolos que nos remetem ao catolicismo, nos remetem à fé cristã. A fé que estava tão intrínseca dentro dele. E eu acho importante citar que é diferente alegoria de analogia, né? Eu acho que a gente pode citar mais que ele faz uma analogia a dogmas, a crenças e princípios cristãos. Eu acho que tem muito ali, a gente pode citar como é uma obra principiológica, né? Ela tá absorvida, ela tá cheia de princípios, porque como Tolkien era um homem muito virtuoso, homem de fé, obviamente os princípios se transmitem para sua própria obra, como eu já tinha falado anteriormente. E Tolkien, ele ele fala expressamente que em uma carta, né, carta privada, mas depois foi publicado, que se não me engano foi para um padre amigo da família dele, que inclusive foi esse padre que fez o funeral dele, celebrou a missa, corpo presente. E ele fala que inicialmente, no início foi inconsciente. Ele foi escrevendo, como foi falando, os princípios, as virtudes cristãs foram entrando ali através das mãos dele, porque ele era um católico. E não tem como um católico fazer uma coisa, um verdadeiro católico tem a fé, separar, colocar o seu catolicismo numa caixinha, agora eu vou agir aqui como um homem do mundo. Não. Você é inteiro. E ele agiu assim.
Então, no início, obviamente, foi inconsciente, mas depois ele declara: o meu catolicismo, a minha fé, o meu cristianismo está absorvido, está tudo absorvido ali pela história de Senhor dos Anéis, na história da Terra-média, que no final das contas acaba sendo uma história de redenção também, né? Sim, tipo assim, dá até para você perceber em certos momentos, por exemplo, a obra de Tolkien é cheia de significados, né? Igual a gente já falou assim que tipo tá tudo imerso, né? O catolicismo tá aprofundado nela. Muitas coisas Tolkien escreveu e percebeu, isso daqui pode representar tal coisa, certo? Ou pode representar tal coisa. E ele percebeu. Algumas coisas ele não percebe que ele fez, ele mesmo não tinha percebido. Sim. Por exemplo, é, um fã, eu acho que foi um fã, escreveu uma carta para ele dizendo: eu li tal trecho aqui e você isso quis dizer isso daqui, né? Tipo na Bíblia, né? Isso significou tal coisa. Quando ele leu, ele falou: olha, eu não escrevi, tipo, percebendo isso, foi inconscientemente mesmo. Mas realmente significa isso. Realmente o que você falou, tá certo. Entendeu? Então, muita coisa, acho que foi bem o Espírito Santo mesmo conduzindo ele na escrita. Exatamente. A pessoa virtuosa, ela é auxiliada pelo Espírito Divino, ela é templo do Espírito e dali saem boas obras. Então, bem pontuado. E agora, em questão de curiosidade, assim, eu queria citar para as pessoas, quem já leu ou quem já viu o filme, pelo menos, citar alguns pontos, assim, que a gente pode comparar, né? Fazer essa referência. Um ponto interessante que eu gosto de começar, que é muito falado, questão das lembas, né? Ah, sim. A comida. Que é o pão, o alimento que os hobbits levam na jornada para destruir um anel. E as lembas no élfico, ela está traduzida do élfico, significa provisões para o caminho. E se transformar isso para o latim, se transforma na sacrifício da Eucaristia, né? Então, isso é bem claro. Ele mostra ali que existe um pão que sustenta. E como nós, católicos, acreditamos que o pão da vida é o pão que sustenta. Então, estava no imaginário católico dele e está no imaginário, perdão, no imaginário de todo católico, né? A importância da Eucaristia na vida. E para os personagens principais ali, ele transporta essa importância através das lembas. E tem um ponto interessante em que o Gollum, né? O Sméagol, que se transforma em Gollum, porque ele se Uhum. deixa corromper. Só contextualizando aqui, o Sméagol era um hobbit, que ele fica com um anel e o desejo, ele não consegue se controlar. A batalha interna dele é uma batalha em que o poder do anel, o poder do mal vence, né? Então ele se torna um ser desprezível, um ser que só serve para que não compartilha, né? Só fechado em Só si, vive nas sombras, nas né? sombras, é um ser fechado em si. E quando o Frodo oferece, né? Ele não aceita. Mesmo que ele quer, mesmo que ele sabe que vai fazer bem, ele não aceita. Como aquela pessoa que está fechada em si, uma pessoa que faz mal, ela não aceita a Eucaristia. Então, eu acho que é uma analogia bem interessante, né? Que o Tolkien faz aí nesse momento. E outro ponto interessante, curioso, é que o Tolkien detestava a destruição da natureza. Tolkien não gostava nem de carro, que ele sentia eram máquinas que poluíam a natureza. E para ele era horrível ver a destruição da natureza, gente cortando árvore. E isso também está muito presente, né? Você vê ali nas terras de Mordor, na, na criação dos orcs, tipo, a destruição. Isso é bem visível nos filmes, né? Que eles destroem aqueles que servem o Senhor do Escuro, aqueles que servem Sauron. Eles não têm o mínimo apreço pela beleza, não têm o mínimo apreço pela natureza criada pelo Ser Supremo, né? Então,
é interessante ver isso, que é uma questão pessoal dele. Ele aplica, ele transporta isso para a sua história. E é uma boa reflexão, né? Nesses tempos de hoje. Essa questão da natureza. E você vê o Tolkien naquela época que não tinha essa questão de ambientalismo, dessa preocupação. Ele era um homem de fé e ele via que aquilo era criação de Deus. E aquilo machucava ele. E hoje nós vemos o nosso Papa Francisco com essa mesma preocupação de Tolkien. Eu acho, Sim. eu percebo muito nítido essa preocupação, que o Papa ele tem essa mesma visão do Tolkien. Só que e é interessante a gente refletir sobre isso. Só queria fazer esse adendo aí. Inclusive, falou sobre a natureza, pelo menos na paróquia que eu fui, na missa da semana passada, né, sobre a destruição da casa comum, que é a natureza mesmo, né, o nosso primeiro lar, de É uma certa forma. porque a gente não pode levar isso. Tem gente que leva para um lado errado. A gente pode ser católico e se preocupar com a natureza. Sim. Tipo, a gente não pode politizar isso. Católico não tem que politizar. Se a natureza é uma criação de Deus. E a Igreja Católica sempre foi protetora da beleza. A Igreja Católica sempre procurou a beleza, transportar a beleza através de seus templos, através da liturgia. E o próprio Vaticano é um grande museu que coleciona arte e beleza proveniente de várias outras culturas, mesmo não católicas. Então, se a igreja valoriza isso, que dirá da criação de Deus, né? Que é a natureza, a grande criação, o que é o lar que Deus criou para nós trilharmos o nosso caminho aqui. Então, mas fora esse adendo, vamos continuar aqui no Senhor dos Anéis. A gente queria falar um pouquinho da Galadriel. Para fazer outra analogia, né? Que Galadriel, você vê que como ele era um homem muito católico, o Tolkien mostra o seu amor por Maria ali, através da Galadriel, que ela é citada como Lady, Senhora de Lórien, né? Assim como a Senhora Nossa. A Galadriel é a mulher elfa mais poderosa, mulher élfica mais poderosa da Terra-média ali. Sim. Assim como Maria é a mulher, a nova Eva. Então tem essa outra analogia que é muito nítida também. E, Gabriel, se você quiser falar um pouquinho agora sobre outro ponto muito bonito, né? E que mostra toda a complexidade maravilhosa da obra de Tolkien, dos Seus Anéis principalmente, é a questão da divisão em três personagens da figura de Jesus como sacerdote, profeta e rei. Então, que nem eu tinha falado anteriormente, ah, todos os personagens de Senhor dos Anéis, os personagens de Senhor dos Anéis, alguns, né, podem ser Cristo em certos momentos, assim como em certos momentos eles podem não ser Cristo. Frodo, ele... Peraí que eu fiz uma anotação aqui. Frodo, ele ressuscita ao levar o anel à montanha, certo? Ao levar o anel para destruir ele lá nas chamas de Mordor, né? Gandalf ressuscita, né? Acho que o Gandalf é o mais óbvio, assim, né? Quando ele morre mesmo, quando ele morre pelo Balrog e volta como Mago Branco. Sim. Ele era o Mago Cinza e volta como Mago Branco. E o terceiro personagem, que é o Aragorn, ele é descendente do... Esqueci o nome dele agora, Então, tipo assim, ele é rei, certo? Ele não é, tipo assim, no início de toda a trama, ele é tipo o rei, ele é descendente da linhagem real, ele é descendente do rei que derrotou Sauron no início. Só que quando ocorre o Senhor dos Anéis, ele não é rei. Ele é tratado como se fosse um
homem comum, assim, sabe? Tipo assim, um andarilho, Sim. ele, tipo assim, ele meio que não tá mais no trono, né? Quem tá no trono agora é um Ele regente. não tá reinando, ele não tá na sua dignidade, né? Exatamente. Só que aí ele ressuscita quando no final, né? Quando na obra ele volta pro trono, o trono dele. Quando ele volta pro seu local. Então ele ressuscita, ele volta a ser rei. A Ele sua, volta a ser rei. a sua figura verdadeira se revela, né? Exatamente. Então, Frodo representa o sacerdote que, que se dispõe ou se oferece para destruir o mal. Gandalf representa o profeta que se oferece para mostrar o caminho para aqueles que querem destruir o mal. E Aragorn representa o rei. Então são as três figuras de Jesus, né? Então são as três partes. Assim como em Nárnia, o Aslan representa os três ao mesmo tempo, né? Aqui cada um desses representa um. Exatamente. E outro ponto interessante é você vê Sauron, né? A figura de Sauron, que remete um pouco ao inimigo, né? Que Sim, foi criado por Deus como o mais belo anjo, o mais inteligente, Lúcifer, que se revolta e se torna o inimigo, né? E Sauron, da mesma maneira, Sauron, conhecido como Senhor Escuro, o grande vilão da saga, ele era um Maiar, assim, ele era uma dessas figuras divinas, criados pelo um dos primeiros, as figuras criadas antes de tudo, pelo pensamento de Eru Ilúvatar, que é a figura do nosso Deus criador, né? E ele foi criado como Maiar, um ser de luz, um ser poderoso, um ser divino, e ele era aprendiz de outro Maiar mais poderoso. Só que ele é seduzido por Morgoth, ou Melkor, que também era um ser divino, mas que tinha se revoltado e se tornou o Senhor das Sombras. Então Sauron é seduzido por isso. Ele, que era tão poderoso, tão iluminado, ele se revolta. E a partir dessa revolta, a partir da entrega às sombras, ele cria os anéis, né? Os anéis que eu acho que simbolizam o, as mundanidades, né? Que simbolizam os desejos mundanos, simbolizam as seduções do mundo. Então, sim, eu essa acho analogia é que bem clara também, entre Lúcifer e Sauron. Sauron, o Melkor também, né? Primeiramente Melkor. Sauron seria tipo, como um seguidor de Melkor. A primeira analogia maior é a criação, né? Como um ser divino, um ser iluminado, não divino, mas um ser proveniente do divino, do pensamento, do desejo primaz do Criador de tudo, do universo. E a mundanidade, a vontade de dominar, o domínio, né? O poder em ambos os casos, na história da salvação, do catolicismo, a verdadeira, né? A história real, né? Que nós cremos, mas também na alegoria não, né? Na analogia de Tolkien. Então é importante a gente perceber isso, porque em muitas obras de mitologia, de realismo fantástico, assim, a gente vê o bem e o mal como uma luta entre iguais, né? Bem e mal, e quem for melhor, quem for mais esperto, quem for mais... Vamos ver quem vence no final. Mas, pelo nosso pensamento católico, pela lógica católica, não é uma questão disso, né? O bem, pela uma lógica que o Tolkien utilizou bastante, se você for perceber, que é agostiniana, provém ali da lógica de Santo Agostinho, que por sua vez provém de Platão, né? Essa lógica, ele indica que o bem não está competindo de igual para igual com o mal. O bem vence porque ele renuncia o mal. O bem simplesmente precisa renunciar ao mal. Ele não tem que se igualar, descer ao nível para combater. O bem é supremo. Então o bem vence simplesmente com a renúncia do mal. Isso é bem claro no Senhor dos Anéis, né? Pelo menos ao meu ver. Que
tem um senhor, criador de tudo, Eru Ilúvatar, que ele quer o bem. Ele cria a beleza. E tudo que vem depois, a revolta de Morgoth e, por consequência, de Sauron, a criação do anel e dos desejos de dominação, não é desejo daquele que tudo criou. Então, se os seres, e também se nós homens, se a gente renunciar essas coisas que não são provenientes do Criador, a gente não precisa batalhar. A gente não vai precisar, a gente não vai ter que ter medo de ver, nossa, quem será que vai ganhar? É uma briga de iguais, como se vai assistir uma luta de boxe, o bem e o mal. Não é. É uma questão de conflito interno seu. Só depende de você. Porque a batalha maior já está decidida. No geral, já ganhou, né? A batalha maior Agora, está decidida. A batalha que ocorre é aqui. Porque o bem... que você vai escolher, né? Sim, o bem só ganha do mal em você. Aliás, o mal só pode ganhar do bem em você, mas não na totalidade. Porque, então, se você quer vencer o mal, se você quer sair vitorioso dessa batalha, escolha o lado que já ganhou. É simples assim. É simplesmente renúncia. Como um cristão quer encontrar a salvação, renuncie ao mundo. Simplesmente isso. Então, isso é bem claro também na obra de Tolkien. Essa questão do bem e do mal, né? Porque não é uma briga de iguais. O bem é maior. Assim Então, como, óbvio que o bem já venceu, né? exatamente. Vamos estar com o crucifixo maravilhoso. Símbolo maior de vitória não há. Exatamente. É a grande vitória. Então, o cristão ele tem que ser feliz. Não tem que ter, não é questão de ter medo, não. Tem que ter medo das suas escolhas, mas a questão da salvação já está garantida. O bem já venceu. Jesus ressuscitou. Então, é uma batalha interna. E isso está bem presente no Senhor dos Anéis. Para quem não leu, leia e vai perceber que o maior de tudo não é questão simples ficar fazendo analogia. E que isso é muito simplório, é bobo até. A questão maior é você perceber a presença das virtudes, a presença da ordem moral e a presença da batalha interna. Que ali os personagens da jornada até a destruição do Um Anel, na Montanha da Perdição, ela é uma batalha interna. Eles sempre estão ali batalhando. O Um Anel está fazendo. Um anel representando todos os desejos do mundo, os desejos de dominação, de poder, os desejos mundanos. Um anel, eu acho que ele representa muito bem isso. Ele seduz, mas esses personagens que tinham essencialmente bom coração, os hobbits ali, eles chegam ao final e eles se propõem a serem instrumentos, né, da bondade, porque eles não foram seduzidos, então eles se sacrificam, né? No final, o bem venceu ali neles. Tipo, o anel, ele representa muito o orgulho, querer ser maior do que Deus, sabe? Tipo assim, em todo momento, tipo, o anel, ele representa muito isso. Porque, tipo assim, é o pecado, o orgulho, como é que é mesmo que a gente fala? Que é o pai dos pecados, né? Ele é o pai de tudo, né? Então, tipo, a gente vê o orgulho... É o pecado maior, né? A partir do orgulho, é o pecado Adão e Eva caíram. maior, né? Principal. Ele é o pecado que fez anjo cair. Foi o pecado que fez Adão e Eva comer a maçã, né? Querer ser maior do que Deus, né? Querer se igualar a Deus. E o anel, ele representa muito isso. Tanto é que a gente vê que Frodo, no caminho, quando ele é levado a levar o anel até Mordor, ele fica tentado várias vezes, né? A colocar o anel. Por exemplo, Boromir. Boromir, ele é filho do regente que está governando, que está cuidando do reino lá, que era pro Aragorn que está sendo rei, né? Aí tá lá o regente, né? Porque o Aragorn não tá como rei, então tá um regente lá cuidando. E Boromir, ele é filho do regente. E ele entra na Sociedade do Anel, né? Que vai ser o pessoal que vai acompanhar Frodo e Sam, que é um outro hobbit, né? Que é o melhor amigo de Frodo, até Mordor, né? Até um certo caminho eles acompanham, para que ele destrua o anel.
Mas Boromir tem um certo momento que ele olha pro anel, né, e ele fala: quantas coisas que eu poderia fazer com ele. Eu não lembro exatamente, mas ele, tipo, ele fica muito tentado a usar. Sabe? Ele fala assim, ó, nós podemos usar todo esse poder para o bem. Nós podemos usar todo esse poder para fazer as coisas boas, né? Ajudar o reino, vencer a guerra. Só que, aí que tá a questão. Em toda trama de Senhor dos Anéis, o Um Anel, né, como ele é chamado, é considerado abominável você usá-lo. É considerado um ato abominável, né, de você usá-lo. Então, mesmo que as suas intenções sejam as melhores, mesmo que as suas intenções sejam as melhores, você não pode usá-lo, porque aquilo vai te corromper, aquilo vai te destruir, aquilo vai te destruir. Tanto é que Gandalf, quando ele vai encontrar com o regente, né, o pai de Boromir, ele fala: se o seu filho tivesse usado o anel naquele momento, ele teria o destruído e você nunca mais o reconheceria. Você nunca mais o reconheceria da mesma forma. A gente percebe também que Bilbo, que é o tio de Frodo, que achou o anel, né, depois do Gollum perder, depois do Gollum ter se transformado naquilo, no final Bilbo já, tipo, estava totalmente afetado pelo anel. Sim. Bilbo usou tanto o anel que ele estava totalmente, tipo, no final, assim, já estava começando a se parecer com o próprio Gollum, né, em algumas certas atitudes, Sim. assim, quando negaram de devolver o anel para ele estava ficando agressivo, né, corrompido. E eu acho importante a gente fazer analogia na nossa vida como pessoas de fé. Que às vezes a gente fica tentado, né? A fazer coisas Sim. mundanas, a passar a perna no irmão, a fazer uma pequena corrupção ali. Nossa, mas vamos fazer uma analogia aqui. Vai Dinheiro. ajudar, né? Ter um dinheiro. Nossa, mas se eu pegar esse dinheiro aqui, eu vou conseguir investir, eu vou ficar mais rico. E se eu ficar mais rico, eu vou ficar mais poderoso na sociedade, eu vou ficar mais atraente. E aí depois que eu ficar mais poderoso, mais atraente e rico, aí depois disso eu decido ser cristão, aí depois eu decido fazer caridade. Mas como você falou, Eu posso ajudar as pessoas, né? depois que eu conseguir. Não, mas é como um anel. Se você já decidiu ali usar aquilo que é abominável, fazer coisa abominável, aquilo vai marcar todas as suas atitudes posteriores. Você você vai sendo embebedado, né? O anel mostra isso, você vai sendo embebedado pelo poder. Então a gente tem que ter noção das nossas atitudes, porque às vezes a gente vai tomando pequenas atitudes, falando, não, mas essa aqui depois eu faço um bem maior. Não é questão disso. Cortando o caminho, né? Não é questão Os disso. meios não justificam o fim, né? Exatamente. Então é uma questão de ordem moral que está bem clara, Senhor dos Anéis, e que, por óbvio, a gente tem que aplicar na nossa vida católica. Uma questão de batalha interna é uma questão de virtudes. Procure suas virtudes e faça elas resplandecerem na sua vida. Porque todo mundo tem virtudes, porque os dons de Deus foram dados a todos. Então, isso é uma mensagem que eu acho que, no final, essa relação Tolkien, catolicismo e Terra-média, acho que essa é a mensagem final. Porque é bonito, é emocionante de ver que ele faz um livro tão grandioso, tanto a gente vê a Valfenda, né? Valfenda, o poder, a beleza. Só que no final, não é o poder, não é a beleza. Mesmo que a gente precisa do poder da beleza. A beleza tem poder. Deus quis a beleza. Mas no final, a maior beleza é o coração simples e humilde. Porque quem salva no final é aquele que tinha o coração mais simples e humilde que nos é apresentado na série. Então, e a gente sabe, e é bonito de ver, porque eu vejo muito na vida real, pessoas de fé veem sempre na nossa vida, que quando você age com virtude, mesmo que você age pelo caminho do bem, mesmo pode parecer tolo, tipo, os hobbits, eles têm atitudes tolas. Você vê coisa tipo, nossa, a gente até fala assistindo o filme, que burro, Tu não leva eles a sério como heróis, né? que burro, que idiota. Mas eles estão indo pelo coração. E você vê que no final dá certo, porque tem a providência. Então, o Tolkien foi muito providencial nisso aí. O Tolkien foi muito sábio de colocar essa questão, tipo, quem faz o bem, mesmo que sofra, passa por maus bocados, que eles passam por maus bocados no caminho, né? Mas a providência sempre está ali, ela aparece, porque eles conseguiram, eles passaram provações. É como a cruz que a gente carrega. Mas a providência divina existe.
Então, existem recompensas providenciais. E você vê que aqueles que agem de corrupção durante a série, no final eles enfrentam, né, o castigo, enfrentam a consequência da corrupção. A exemplo de Saruman, o branco, né? Que ele era um ser de luz, Nossa. ele era um ser de luz, mas ele se corrompe, ele usa da corrupção, fica ali naquele jogo de duas caras, que a gente vê tanto. E no final, ele que poderia ter sido grande como Gandalf, pela corrupção do coração, ele ele ficou grande, ele foi dominador, foi um grande mago. Só que no final ele enfrentou a consequência. Não adiantou nada. Não adianta nada. Ele foi grande por muito tempo, mas no final, o final dele foi péssimo. É interessante pensar assim também que, por exemplo, Saruman, o branco, né, na época que ele era Saruman o branco, né, podemos dizer assim, ele era maior do que Gandalf em poder. Sim. Ele era um nível maior do que Gandalf. E Saruman disse uma frase muito interessante, eu marquei aqui, até peguei ela aqui para poder falar, numa conversa que ele teve com Gandalf, sabe? Tipo assim, aí o Esses Gandalf tá, diálogos acho são que ótimos. ele tá conversando, tá dando pra ouvir certinho? Sim. Eu estou Aí, comentando que esses diálogos do Saruman e Gandalf são ótimos. sim, sim, exatamente. Tipo assim, aí acho que isso aqui ele tava falando, acho que com a Galadriel, certo? Ele tava contando, ele tava conversando com ela, e ele falou assim, ó, Saruman, né, disse que apenas um grande poder é capaz de manter o mal sob controle. Mas não é isso que eu tenho visto. Eu descobri que são pequenas ações cotidianas de pessoas comuns que mantêm a escuridão distante. Pequenos gestos de gentileza e amor. Ou seja, Saruman, na visão dele, apenas alguém, né? Ele era meio falso, assim, né? Ele era bem falso, assim, que né, já estava tramando, assim, se aliar ao Sauron, né? Mas falava essas coisas. Então, na visão de Saruman, apenas alguma coisa muito poderosa, alguma coisa muito grandiosa, poderia vencer Sauron. Mas aí Gandalf já percebe assim que são pequenas coisas, pequenas ações nossas do dia a dia que consegue tipo vence o mal, sabe? Derrota o mal. Então, o Saruman que tinha aquele grande poder foi derrotado por um hobbit que era a criatura menor das espécies, a criatura mais deixada de lado, a criatura mais excluída. E é igual muito que você falou aquela hora lá, assim, que a pessoa fala assim, eu vou esperar ser rico para poder ajudar, eu vou esperar ter poder para poder ajudar, Sim. eu vou pegar um dinheiro aqui. Você não precisa disso, você pode você mesmo, tipo, sendo a pessoa que você é hoje, tendo esse coração bom que você citou, conseguir ajudar as pessoas. Não precisa de um grande poder, não precisa ser grande para conseguir fazer isso. Exatamente, Gabriel. Então, já para a gente encaminhar, a gente chegou no ponto, né? Acho que foi providencial. Sim, O Espírito foi nos guiando para esse ponto. Que, em resumo, é isso. O catolicismo na Terra-média é isso. A simplicidade de coração, a humildade. E a gente vê essa lição cotidianamente na vida dos nossos santos. Que para o mundo eram pessoas fracassadas, os santos eram coitados, pobres, pessoas que viviam fora do mundo, dos prazeres do mundo. Eles eram rechaçados. E hoje eles são exemplos que rogam por nós, são exemplos maravilhosos. No final das contas, eles estão junto daquele que reina. E assim como no final do Senhor dos Anéis, todo o poder no final foi destruído por um pequeno gesto de compaixão, de entrega e de humildade. Assim como o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um grande gesto de extrema humildade, né? O verdadeiro Deus encarnado se entregou para ser crucificado pelas criaturas. Então, pessoal, quem tiver dúvida, alguma coisa de Senhor dos Anéis, quiser perguntar depois, manda inbox. Leiam Senhor dos Anéis, que é uma leitura maravilhosa. Não só o Senhor dos Anéis, mas toda a obra de Tolkien. Eu recomendo muito, muito bom. Quem tiver filho, conhecer uma criança, puder presentear com uma edição do Hobbit, é um presente maravilhoso. Que edifica muito sim. a criança, o adolescente.
E obrigado a todo mundo que assistiu, obrigado, Gabriel, que compartilhou comigo essa live. Amém. E peçamos a Virgem Maria que nos guie no caminho da humildade e da verdade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Bendita sois bendito é o vós entre as fruto do vosso mulheres, ventre, bendito é o fruto Jesus. do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Zélia e São Luís Martã, rogai por nós. Rogai por Valeu, pessoal. Fiquem de olho aí que vai ter vamos ter várias lives legais. O pessoal do Instituto preparou muita coisa boa. E na página do Instituto tem a programação, não percam. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal. Boa semana. Obrigado, hein? Obrigado pelo convite. Fiquem Até com mais. Deus.